Olá, queridos alunos, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão bem? Muito bom. Hoje vou mandar para vocês, vamos fazer agora a revisão de ciências. Isso mesmo, para vocês poderem fazer aquele simulado que a mamãe buscou na escola, tá? Vamos lá, vamos começar nossa revisão? Diferentes ambientes terrestres. Você sabe o que é ambiente? Ambiente é tudo aquilo que faz parte do meio em que vivemos. Os seres vivos e as coisas também. Um exemplo, a casa é o ambiente onde moramos. A sala de aula é o ambiente onde nós vamos para aprender, onde nós estudamos. A floresta é o ambiente onde muitas plantas e muitos animais vivem. O rio, os mares, é a morada dos peixes, das águas e de outros organismos. Tudo isso é ambiente, ok? Olha só, aí nós temos um ambiente aquático. Olha o rio passando, né? Da morada dos peixes. O ambiente natural é aquele ambiente onde não tem a mão do homem. O que quer dizer? Onde não tem construções, onde o homem não construiu pontes, onde não construiu casas, prédios, nada disso. É chamado de ambiente natural. Olha um exemplo aí de um ambiente natural. Bonita essa imagem, né? E o ambiente construído? É um ambiente onde o homem construiu. Onde tem prédios, ruas, casas, avenidas, qualquer coisa construída pelo homem é um ambiente construído. Ok? Temos dois tipos de ambientes, o terrestre e o aquático. O nome já diz, ambiente terrestre, né? Onde tem o solo, a terra, onde vivem os animais terrestres, as plantas, né? Exemplo, os campos, as cidades, as fazendas, as florestas. Todos esses são exemplos de ambientes terrestres. E ambientes aquáticos são onde vivem os peixes, a água, exemplo, os rios, os mares, os lagos, os oceanos. Todos esses são ambientes aquáticos. Vida nos ambientes, plantas e animais. As plantas, elas precisam do solo para viver, né? Precisam da água, do ar. E a vida, existem diferentes tipos de planta que compõem uma paisagem. Elas podem ser bem diferentes umas das outras. As plantas enormes, como essa árvore, olha que árvore grande. As pequenas, como os alfaces. Olha a plantação de alface. Muito bem. O ambiente terrestre ele é importante, o solo ele é importante para se produzir alimentos. Olha a plantação, olha o pé de laranja, mexerica, na verdade, né? Plantas em ambientes terrestres. São plantas que estão na terra, no ambiente terrestre. Temos as florestas, as matas, todas essas são ambientes terrestres. As plantas, elas fazem parte do campo, das matas, das florestas, como a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. São importantes florestas brasileiras. E temos as plantas aquáticas. Essa é uma Vitória régia. Ela é uma planta que ela vive na água. Está por cima, mas a raiz dela está logo embaixo. Ela é uma planta aquática. Temos as algas marinhas também, que são plantas aquáticas. O que são plantas aquáticas? São plantas que vivem na água. Os animais. Temos os animais que vivem em ambientes terrestres. Um exemplo, essa capivara, que está aí na imagem. Ela vive na terra, no campo, ok? E temos os animais que vivem em ambientes aquáticos. Olha os peixes. Aí. Se a gente tirar um peixe da água, ele vai sobreviver? Ou se a gente pegar essa capivara da imagem anterior, dessa imagem aí, e jogarmos ela na água, lá no fundo do mar, ela vai sobreviver? Não.
Por quê? Porque a capivara é do ambiente terrestre, ela vive na terra, e os peixes são do ambientes aquáticos, eles vivem nas águas, exatamente. Temos o ciclo de vida de uma planta. Como é que é o ciclo de vida de uma planta? Ela nasce. Olha a primeira imagem. Tanto do milho quanto do girassol. Tá lá a sementinha nascendo, né? Vai crescer. Vai reproduzir. Pode cair os grãos de milho, uma semente do girassol no chão, ser plantado. Isso é reproduzir. E ao final vai envelhecer e morrer. Ok? A mesma coisa acontece com os animais. Eles nascem. Olha as tartaruguinhas pequenininhas, que bonitinha. Ela tá saindo do ovo, criancinha, vai crescendo, vai reproduzir novamente, né? Vai botar mais ovinhos, vai envelhecer e morrer. Esse é o ciclo de vida dos animais. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E de que esses seres vivos precisam para viver? Vocês sabem? Nós, seres vivos, nós precisamos de água, ar, alimento, que vem do solo, luz, que vem do sol. Tudo isso a gente precisa para viver. Aí nessa imagem nós temos elementos vivos e elementos não vivos. Vocês conseguem reconhecer quais são os elementos vivos e quais são os elementos não vivos? Muito bem. Os elementos vivos são os animais, as plantas, as gramas. No cantinho tem até algumas minhoquinhas, né? E os elementos não vivos nessa imagem é a água, as pedras, ok? E o ar que eles estão respirando. Por falar em ar, vamos aprender um pouquinho sobre eles? O que compõe o ar? No ar, compõe de nitrogênio, oxigênio e outros gases. Isso forma esse ar que nós estamos respirando. Ok, turma? Essa é a composição do ar. E como nós percebemos o ar? Vamos fazer de novo aquela atividadezinha que a gente fez no último vídeo sobre o ar? Respirem fundo e soltem o ar. Quando a gente respira, nosso pulmão fica cheio, não fica? Fica cheio de ar. Quando você assopra, coloca a mãozinha na frente, você também sente o ar, não sente? O balão dessa imagem, ele tá cheio de quê? De ar. Assim nós percebemos o ar ao respirarmos, ao vermos um objeto cheio, como balão, pneus, ok? O ar, ele envolve o planeta Terra. Olha a imagem, tá vendo? Ele envolve o planeta Terra e esse ar que envolve o planeta Terra é uma camada chamada atmosfera. Isso mesmo. Ele serve para quê? Para nos proteger. Porque o raio do Sol bate na atmosfera e volta. Alguns desses raios conseguem passar para dentro. Os raios solares, que é o que nos aquece. Mas se não houvesse atmosfera, seria muito perigoso, queimaríamos muito a nossa pele. E se não houvesse atmosfera, iria acontecer uma coisa chamada aquecimento global, que é o que já está acontecendo. Por conta da poluição, está abrindo um buraco na camada de ozônio, né? E está acontecendo o aquecimento global. Em alguns lugares está mais quente do que costumava ser antigamente. Olha a imagenzinha representando. Olha o sol queimando a terra, vocês estão vendo?
Triste, né? Vamos falar também sobre o uso do ar pelo ser humano. Uma das formas que o ser humano pode utilizar o ar é gerando energia. Temos aí em cima a energia eólica. Vocês estão vendo? É uma espécie de... parece um catavento, né? Pois é, o ar bate, gira a hélice, e essa hélice girando gera energia. Temos abaixo do exemplo da energia eólica a biruta, que é um instrumento que indica a direção do vento. Tá vendo? A biruta cheia de ar significa que o vento está batendo naquela direção. Temos o catavento. O catavento ele também indica a direção do tempo. Isso mesmo. E por último, nós temos o anemômetro. O anemômetro ele mede a intensidade do vento, a força que o vento está batendo no aparelho. Ok? Agora vamos falar sobre a água. Como percebemos a água? Nós percebemos a água na hora de tomar banho, lavar a mãozinha, na hora de beber a água, ó, que faz muito bem. Tudo isso faz com que nós percebamos a água. Ok? Temos dois tipos de água. A água salgada e a água doce. Onde nós podemos encontrar as águas? A água salgada nós podemos encontrar nos mares, oceanos. Quem aqui já foi para a praia? Quando entrou no mar, percebeu que a água tinha um gostinho salgado, né? Pois é, a água do mar é salgada. E a água doce nós encontramos aonde? Nos rios, nas geleiras, nas nascentes, nos lagos. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre a água potável. A água potável é aquela própria para beber. Mas temos que lembrar que nem toda água ela é potável. A água própria para o nosso consumo, ela tem que ser incolor. O que significa? Sem cor. Insípida. Sem cheiro e também sem gosto. Se a água tiver algum cheirinho, é porque ela não está boa. Ela não pode ter cor, ela tem que ser transparente, como a água da garrafa da professora, vocês estão vendo? Transparente. Isso mesmo. E ela não pode ter cheiro, nem cor, nem gosto. Vamos falar um pouquinho do solo? O que é solo? É a camada da terra com a qual temos contato. Ó, o chão que a gente pisa, tá? É o solo. O solo é formado por pequenos pedaços de rocha que vão sendo desgastados pelas chuvas e pelos ventos. Então, isso leva muito tempo. Então, aquele solo, aquela rocha que foi desgastada com o sol, com o vento, com a chuva, ele vai se transformando em solo. E qual é a importância do solo para os seres vivos? Ele é fonte de água, nutrientes, minerais para as nossas plantas. Observe essa planta. Tá vendo a raiz dela? Embaixo do solo? Isso mesmo. Através dessa raiz, ela absorve do solo a água e os sais minerais. Mas, professora, como assim a água? Não chove? Quando chove, o solo absorve a água. E isso as raízes das plantas absorvem dele, ok? 3 tipos de solo aí. Nós temos o solo arenoso, que ele é rico com areia da praia. Aqueles bem areiazinha fininha, não é utilizado para plantações. Ele não serve para plantar, não nasce. Temos o
Argiloso, que ele é rico em argila, ele tem aquela coloração mais vermelhada. Olha esse solo aí. Ele é bom para as plantações. Mas o solo humoso, que ele é rico em humus. O que são humus? São restos de materiais orgânicos, como animais, insetos mortos, né? Que foram se decompondo no solo. E ele fica rico com esses materiais orgânicos. E ele é ótimo para a plantação. É o melhor solo para plantar. E a luz do sol? É bom quando a gente sai na porta, né? E tem aquele sol gostoso. Então, quando a gente vai para um clube, para uma praia. Pois é. A luz do sol é necessária para a existência da vida na Terra, pois seu calor mantém aquecido. O sol, ele também faz parte do processo de fotossíntese das plantas. Professor, o que é fotossíntese? Fotossíntese é o processo onde a planta ela produz o próprio alimento. Como é que ela faz isso? Ela recebe a luz do sol, absorve. Como nós falamos sobre o solo, ela absorve a água e os nutrientes do solo, ok? E o oxigênio do ar, ela também absorve o oxigênio do ar. Todo esse processo faz com que ela produza o próprio alimento, que se chama glicose, tá? E o uso do sol pelo ser humano, como é que é? Nós precisamos de uma substância chamada vitamina D. Essa vitamina é responsável por aumentar a absorção de outros elementos importantes, como cálcio no nosso organismo. É importante lembrar que não é todo o horário que nós podemos pegar sol, não. Tá? Entre o horário de 10h30 às 5 horas da tarde, não é legal ficar no sol, porque nesse horário o sol está muito forte e é prejudicial para a nossa pele. O importante é pegar entre 8 e 10 horas da manhã, entre 5 e as 18 horas que o sol está mais fraquinho, tá? Aí sim é um sol rico em vitamina D, que nós absorvemos bastante. Usamos também como energia. Esses painéis que vocês estão vendo na imagem é chamado de painel solar. Ele capta a energia do sol e transforma em energia elétrica para nós. Legal, né? Crianças, assim a gente termina nossa revisão de ciências. Fiquem com Deus, tenham um bom estudo. Estudem também do livro, não só pelos vídeos, tá? Esses vídeos são apenas uma revisão. Todo o nosso conteúdo está no livro. Morrendo de saudade de todos vocês. Nós, professores, estamos trabalhando bastante para preparar as aulas, mandar os vídeos, preparar as atividades. Façam direitinho, com muito carinho, tá bom? Beijão!